Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira de cinzas, dia 22 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 1 ao 6 e versículos 16 ao 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas nas praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos hoje a um dia muito especial para nós, como católicos, como cristãos, como batizados. Chegamos hoje num momento que pode, com certeza, mudar o rumo da nossa vida, da nossa caminhada com Deus. A quarta-feira de cinzas é essa ocasião, a ocasião de nos prepararmos para a maior de todas as celebrações da Igreja, a Páscoa, a ressurreição do Senhor. E esse tempo de preparação, ele se inicia hoje na quarta-feira de cinzas, porque na celebração desse dia que vamos participar, as cinzas são colocadas na nossa cabeça ou na testa, para que cada um de nós possamos lembrar de onde nós viemos e para onde nós vamos. O Salmo 102, versículo 14 vai dizer: Como um pai tem piedade de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque Ele sabe do que é que somos feitos e não se esquece de que somos pó. Então, meu irmão e minha irmã, esse é o tempo favorável para nós, mas para que nós possamos ressuscitar com Cristo nessa Páscoa, é necessário que nós mudemos a direção, o curso da nossa vida. É por isso que, quando nós estamos recebendo as cinzas, nós ouvimos: convertei-vos e crede no Evangelho. Então, meu irmão e minha irmã, hoje nós somos chamados à conversão, à penitência. E converter é mudar de caminho, é mudar de direção,
Converter é ter a coragem de renunciar às nossas vontades para assumir o caminho que o Senhor nos apresenta no Evangelho. Quando o Senhor deixa bem claro, no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então hoje, o Senhor nos chama a recomeçar esse caminho de conversão. E a igreja nos dá essa oportunidade nesse tempo de quaresma, nesse tempo de conversão, para que possamos fazer desses 40 dias um recomeço. E quantas pessoas realmente fazem da quaresma um ressignificado para a sua vida espiritual? E hoje o Senhor nos chama para isso. Ele nos chama mais uma vez para esse período que nos prepara para a Santa Páscoa, da paixão, da morte e da ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. E não podemos nos esquecer que esse período de 40 dias de penitência são de penitência, mas devem ser também de um combate espiritual. Mas esses 40 dias, eles não têm um propósito de terminar nesses 40 dias. Porque vão nos chamar para a Páscoa, vão nos chamar para a ressurreição, vão nos chamar para voltarmos totalmente o nosso olhar, o nosso coração para o Senhor. E nós somos chamados a viver essa quaresma e deixarmos ser guiados por Deus. Nós temos exemplos do povo de Israel que peregrinou no deserto durante 40 anos e o Senhor esteve com aquele povo, mesmo com todos os pecados, mesmo com todos os erros do povo de Israel. O Senhor estava ali cumprindo a sua promessa de conduzi-los até a terra que mana leite e mel. Também nós temos um grande exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que depois de ser batizado, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e viveu ali também a sua quaresma, o seu tempo de preparação, o seu tempo de combate com o inimigo. E o Senhor jejuou durante 40 dias e pôde viver a experiência da luta, do combate, mas pôde viver a experiência também de ser alimentado pelo amor do Pai e ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Nesse tempo, nós somos chamados a voltar para o Senhor, a voltar para Ele. E voltar para o Senhor é justamente procurar esse caminho de conversão, renunciar a nós mesmos, ao nosso modo de pensar, de falar, de viver, renunciar aos nossos vícios, os pecados, e nos voltar para viver a vontade de Deus na nossa vida. Esse é o sentido. Esse é o sentido. Então, quando nós recebemos as cinzas, elas não têm um efeito mágico, mas elas vão nos lembrar que nós devemos nos voltar para o Senhor, que Ele espera que nós possamos reconciliar com Ele, que nós possamos nos voltar para Ele, que nós possamos nos arrepender e desejar viver essa vida nova, essa vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E esse tempo é o tempo favorável e nós não podemos desperdiçar esses 40 dias. E eu gosto muito de refletir porque muitos fazem renúncias mesmo, penitência.
aquele que de repente ainda está preso ao vício, faz um compromisso: durante os 40 dias eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou falar mal de ninguém. Cada um faz dentro daquilo que precisa ser liberto. E graças a Deus, a maioria consegue viver esses 40 dias. Como Jesus suportou a provação no deserto durante 40 dias. Nós também, com a força do Espírito Santo, nós conseguimos. Então façam um propósito realmente desses 40 dias. Não serem somente 40 dias, mas serem o início de uma grande libertação na sua vida. De uma libertação definitiva desse vício, desse pecado de estimação, daquilo que ainda te prende a esse mundo e te afasta da verdade, se afasta da palavra de Deus. Então nós somos chamados hoje, meus irmãos, e a igreja, ela nos dá essa oportunidade de, na observância da Quaresma, vivermos as práticas espirituais, a penitência, a oração e a esmola. E o Senhor, Ele vai nos dar os exemplos hoje no Evangelho. Primeiro, a oração. A oração que nós fazemos ao Senhor deve ser uma oração sincera, uma oração verdadeira que nasce de dentro do nosso coração. Uma oração humilde, uma oração que carrega a certeza que o Senhor está conosco. Uma oração que não nos deixa desistir. Uma oração de luta, de combate espiritual. Então nós somos chamados a experimentar nessa Quaresma o poder da oração. E eu quero te fazer um convite. Fique firme, ouvindo a palavra de Deus durante esses 40 dias. Vamos estar juntos em oração e crer que nós podemos vencer. Eu lembro que uma vez uma pessoa me perguntou: Paulo, qual é a melhor oração para se fazer? E eu respondi para essa pessoa que, na minha maneira de analisar, não existe uma oração melhor. A oração que Jesus nos ensinou é o Pai Nosso. Mas no nosso dia a dia, as nossas orações diárias, toda oração é importante. Desde a oração mais simples até um grande modelo de oração, quando é feita do nosso coração. A oração que agrada o Senhor é a oração que vem do coração. E depois nós somos chamados ao jejum, à penitência. E aqui, meu irmão e minha irmã, a igreja, ela nos ensina várias e várias formas de jejum, de nos penitenciar, de nos disciplinarmos interiormente. E esse jejum é justamente para mostrar isso, que nós podemos viver longe desse mal que insiste em querer dominar a nossa vida. Pelo poder do Espírito Santo, somos nós que dominamos a nossa carne. E o jejum e a penitência existem para isso, para que nós possamos entender: eu posso viver sem isso, eu posso viver sem esse vício, eu posso mortificar esse desejo da carne que está me destruindo por dentro. Eu posso amar a minha família, eu posso perdoar, eu posso viver na presença de Deus. E é isso que o Senhor hoje quer nos ensinar. E por fim o Senhor nos fala da esmola, da caridade, do amor fraterno. E o Senhor vai nos dizer de uma forma maravilhosa que nesse tempo de Quaresma nós somos chamados a nos doar, a abrir o nosso coração, para ajudar os outros. Mas tudo que nós fizermos, nós devemos fazer no segredo do nosso coração, para que assim a recompensa ela possa vir do Senhor e não dos homens. O Senhor nos chama
não para procurar os aplausos das pessoas, mas para vivermos conforme a sua vontade e fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor e não a vontade dos homens. E Jesus vai ser bem claro: quando nós ajudarmos alguém, que possamos ajudar aquela pessoa, mas as outras pessoas não precisam ficar sabendo. Porque se nós já recebermos o elogio, ou recebermos palavras de estímulo, de agradecimento dos outros, nós já vamos estar recebendo a nossa recompensa e perderemos a recompensa do Pai dos céus. Jesus fala dessa oração do silêncio, essa oração do combate, essa oração entre eu e Deus, entre você e Deus. A oração das palavras simples, a oração que vai direto ao coração do Senhor. Por isso tem que ser uma oração que sai de dentro de nós. Quando Jesus fala do jejum, quando Jesus fala da penitência, Ele vai nos dar um grande conselho para que nós possamos ficar alegres. Não precisamos fazer aquela cara, aquele semblante que nós estamos sofrendo, que nós estamos de jejum. Ninguém precisa saber. É só entre eu e Deus, é só entre você e Deus. Por isso o Senhor fala: lava o seu rosto, se perfuma e deixa no segredo, para que assim a recompensa possa vir do Pai. Meu irmão e minha irmã, esse é o tempo de nós tomarmos a nossa decisão. Façamos desses 40 dias, os 40 dias para reorganizarmos a nossa vida espiritual, para reorganizarmos a nossa vida com Deus e assim possamos nos preparar bem para a Páscoa do Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Rezemos juntos com o Salmo responsorial, o Salmo 50. Senhor, hoje nós clamamos ao Senhor, nessa quarta-feira de cinzas, a sua misericórdia, seu perdão, Senhor, porque nós pecamos, nós somos falhos, mas o Senhor é misericordioso. E na imensidão do seu amor, o Senhor volta o seu olhar para nos purificar, para nos lavar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto que o Senhor apaga completamente a nossa culpa e nos dá a oportunidade de arrepender e de voltar para o Senhor. Que nós possamos viver, Senhor, que nós possamos viver esses dias de Quaresma na sua presença, que possamos viver a prática do amor, ofertando aos outros aquilo que nós temos, vivendo uma vida de oração e vivendo uma vida de jejum e de penitência, mas fazendo tudo isso, Senhor, não para os homens, mas fazendo isso para a glória do seu nome, para uma experiência mais íntima e de comunhão com o Senhor. E de acordo com a condição de cada um, Senhor, que possamos todos renovar a nossa fé e renovar o nosso compromisso de viver uma quaresma diferente, com o nosso coração voltado para o Senhor, esperando a sua Páscoa, Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.